Mensagem do dia 6/8/2015. A China comunista. Seu Bento pergunta: Senhor Jesus, qual o país que mais vem ofendendo o Senhor? A China comunista está fora de todos os meus planos, e depois outros que menos pensam. Mas a China, ela me provoca de todos os lados, cobra de mim como se eu fosse culpado pelo que vem acontecendo, pondo em meu lugar um que jamais ficará na minha frente. Ele é que vem causando a maior desgraça no mundo. Se todos soubessem o que irá acontecer com aquele país, jamais deveriam fazer turismo. Um ditador que acha que poderá dominar o mundo inteiro, não sabendo que seus dias já estão contados. Meu filho Pedro II, até hoje ninguém tinha me feito esta pergunta. O capitalismo parte dos que são contra mim. É uma burocracia internacional, onde o país em que nasci vem recebendo ajuda para destruir o que lá ficou sobre a minha história. Não há outro lugar mais violento como este, que são pagas pessoas para entrar em qualquer lugar, para provocar a morte de muitos inocentes. O seu nome já diz tudo, país comunista, que já se espalhou pela terra inteira. Todos os produtos que saem de lá, eles já vêm contaminados com o dinheiro que recebe para produzir mais barato suas mercadorias. É preciso que meus filhos fiquem sabendo para não serem enganados. Outros são cúmplices também, mas não tanto como este. A crueldade de lá é como um fogo devorador que mata e destrói. Infiltrados já estão no meio até os que se dizem meus servidores. Só que esta senha, por enquanto, está sendo secreta para os homens, mas não para mim, que posso ver onde está a maior força diabólica. Pelos meus desígnios de rei, jamais pondo em meu lugar um que jamais ficará na minha frente. O que nós estamos vivendo hoje, na atualidade? A situação da China. Por que será que a China está sofrendo com essa epidemia, o coronavírus? Estava acompanhando no jornal, na internet, como é que está a evolução dessa epidemia, dessa doença da coronavírus lá na China. Oficialmente já está revelado mais de 259 mortos e mais de, eu peguei os dados aqui, mais de 9.720 pessoas infectadas. Isso oficialmente. Um jornalista alemão fez filmagem e fotos de forma clandestina e observou e anotou que existem milhares de mortos na China. Só que isso o governo não revela para tentar, entre aspas, ficar sob controle. Mas a gente sabe que estão praticamente perdendo o controle. Mas por que Deus revela ao profeta que a China é o país que mais desafia a Deus? Em primeiro lugar, a China praticamente, não 100%, que existem cristãos lá também, na China, tanto é que houve uma perseguição do governo em relação aos cristãos, botando fogo em igreja, queimando tudo. Mas o desafio maior é a prepotência deles, a arrogância deles, em nome da ciência, desafiar Deus. Eu tenho uns apanhos aqui, uns apanhados, que eu fiz um tempo atrás. A China novamente lidera o ranking mundial em tecnologia científica. Dessa vez ela criou um sol artificial que bateu recordes e supera várias vezes a temperatura da estrela-mãe. O sol que a China inventou supera o calor, a temperatura, mais do que o sol. Já estão querendo ser mais do que Deus.
Para se ter uma ideia, o núcleo de seu plasma alcançou mais de 100 milhões de graus centígrados. Esse Sol artificial, mais de 100 milhões de graus centígrados. A temperatura recorde foi registrada durante um experimento de 4 meses realizado no final de dezembro, segundo os pesquisadores do Instituto de Ciência Física de Hefei, da Academia de Ciência da China. Em comparação ao Sol chinês, o núcleo da estrela nossa, do nosso sistema solar, possui uma temperatura muito menor, cerca de 15 milhões de graus centígrados. O nosso Sol hoje que conhecemos, ele tem 15 milhões de graus centígrados, segundo os historiadores. Já houve revelação também ao profeta que ninguém tem essa capacidade de medir ou ver como é que funciona o Sol. Mas é o que revela a ciência. 15 milhões de graus Celsius. E o Sol chinês, mais de 100 milhões. Com essa invenção, a China pretende usar esse Sol artificial como segundo Sol, como fonte de energia alternativa, certo? Já querendo eliminar, por exemplo, ou botar em segundo plano o nosso Sol verdadeiro. O segundo Sol artificial não é a única invenção por chineses nessa área. Há 2 meses atrás, a imprensa internacional noticiou ao mundo que a cidade de Chengdu, na província de Sichuan, elaborou um ambicioso plano de lançar no espaço em 2020 uma lua artificial que iluminará as ruas à noite, substituindo a iluminação pública. Além dessa super tecnologia, a China pretende futuramente, no mais tardar daqui a 2 anos, colonizar o planeta Marte, começando sua missão agora em 2019. E o governo chinês avisa que não está para brincadeira, quando diz que será a primeira nação a chegar em solo marciano. Nesse ano de 2019 teremos as propostas. Estamos empenhados nisso, disse Xi Jinping, o atual presidente da China. O mundo que nos aguarde, disse ele em tom de ironia. Então a gente vê que a China, ela não se cansa de desafiar Deus. Eles realmente, além de não acreditar em Deus, praticamente é um país budista e não concorda com os cristãos, não aceita, por isso que queimou várias igrejas, ainda quer, além de tudo, desafiar Deus, criando um sol artificial, criando uma lua artificial, criando o primeiro robô com inteligência artificial, que é a Sofia. Então os chineses estão muito à frente na parte tecnológica, mas não para o bem da humanidade, e sim para a sua prepotência, para a sua arrogância, em querer eliminar de vez o nosso bom Criador, o nosso Deus. Só que Deus não vai permitir, a gente sabe disso. Ninguém está acima dele. Por mais que o homem tenha inteligência, a inteligência do homem não chega nem próximo da grandiosidade da inteligência de Deus. Então Deus o que é que faz? Deus, eu não acredito pessoalmente que Deus castiga alguém. Isso não entra na minha cabeça. Mas Deus deixa de proteger. Se nós não queremos a proteção de Deus, se nós se afastamos dele, automaticamente nós perdemos a sua proteção.
E o que está acontecendo com o pessoal da China? Essa doença, essa epidemia, coronavírus, de repente é só o início, é só o começo, pois é um país muito populoso, mais de 2 bilhões, ou quase 2 bilhões de habitantes existem na China. Deus revelou ao profeta que vai, antes de vir, na segunda vinda dele, vai haver uma limpeza. Quem sabe não começa por aí. Não sou eu que estou julgando ninguém, não sou eu que estou desejando mal a ninguém. Mas como eu falei, se você sai da luz, automaticamente você entra na escuridão. Você desacreditando em Deus, eliminando Deus da sua vida, você entra realmente num campo perdido. Pede a proteção do nosso divino Deus. E isso está acontecendo com a China. A gente vê que realmente essa epidemia não é o que se fala hoje nas redes, na mídia oficial. É muito maior. Existem vídeos, pessoas caídas nas ruas, mortas, cidades inteiras no deserto, sem ninguém na rua, ou mortos, ou confinados em suas casas. Gente sendo eliminadas, que não querem cumprir com a quarentena. Então o negócio não está bom, não está fácil. Outro vídeo a gente vê na China, que é um povo, não vou generalizar, não posso fazer isso, mas a gente vê a crueldade desse povo. Feiras na China, onde pessoas trafegam, crianças, pessoas idosas, e qualquer uma feira pública, onde ali eles vendem cachorro, abatem na hora o cachorro, gato, coelho, o que tiver vida eles abatem na hora para ser comido. Isso não é devido à necessidade ou à fome. São pessoas que não têm, parece compaixão, não se apega em nada. Isso que me deixa mais espantado. Em todo o mundo, as pessoas precisam se alimentar, mas foi pré-definido já alguns animais que podem ser abatidos e alimentados. Já foram criados, são criados para os abatedores. Mas outros vieram com outro objetivo, de nos ajudar na terapia, no trabalho, e lá não existe esse tipo de coisa. Tudo é descartável. Compaixão não existe para nada. Então Deus o que faz? Simplesmente não castiga, mas deixa de proteger. E é isso que eu vejo, é isso que a gente assiste hoje na China. Mas como Deus falou aqui para o Pai, nessa mensagem de 2015, e 5 anos atrás, praticamente, que não é só a China. A China é a que mais incomoda, a que mais decepciona a Deus. Mas não é só a China, não. O mundo hoje está seguindo um caminho onde Deus está em segundo plano. E esse caminho só nos leva a um final infeliz. Essa é o que a humanidade pode esperar sem a presença de Deus aqui na Terra. Se nós não nos agarrarmos e não ter essa fé em nosso Deus Criador, nada mais poderá ser feito aqui nessa terra. Ela se tornará uma terra fantasma, invisível aos olhos de Deus. É isso que Deus revela aqui. Ele passou para o profeta falando, reclamando de tudo que estão fazendo em relação à sua bondade, o seu poder máximo, desafiando cada dia que passa mais o nosso Criador. Zeca.